Olá, estudantes do segundo ano C&D de Física. Vou iniciar o vídeo da semana comentando as questões que foram propostas da semana passada. Se não me engano, uma aluna e dois alunos vieram falar comigo pelo WhatsApp, dizendo que tiveram muitas dúvidas na hora de resolver essas duas questões. No caso, eu passei 4 questões, as duas primeiras, esses alunos disseram que tiveram algumas dificuldades, então vou começar a aula comentando as questões. Não dando a resposta de cara, mas encaminhando, certo? Facilitando para vocês conseguirem resolver tranquilamente, certo? Então vejam que aí no quadro tem o processo, que está em 3 linhas, certo? Entenda cada linha e veja que não é nada de outro mundo, nada difícil. Você vai começar a questão descobrindo a velocidade da onda, certo? E você já viu que a fórmula para a velocidade da onda é quando você multiplica o comprimento de onda, que é aquele lambda ali, vezes a frequência, que é aquele f. Aí, observações, certo? O comprimento de onda deve estar em metros e a frequência em hertz. Se você ler a questão, você vai ver que a frequência está em hertz já, então não precisa converter, mas o comprimento não está em metros, está em milímetros. E você já tem que ter a noção de que em 1 metro cabe 1000 milímetros. Então, se você tem, se não me engano, são 15 milímetros, corresponde a quantos metros? Deve ser 0, algum valor que você vai descobrir, certo? Então, pronto, você coloca o comprimento em metros, vai ser 0, algum valor, vezes a frequência, que já está no número correto, e descobre a velocidade. Descobrir a velocidade. Agora você tem que descobrir o tempo que demora, se não me engano, é algum sonar, é algo do tipo, que vai bater numa parede, se não me engano, vai voltar. Que tempo vai demorar? A pergunta é essa. Então vamos para exatamente a primeira fórmula que vocês veem no ensino médio, certo? Em física, lá no primeiro ano, que é a variação do espaço é igual a velocidade vezes a variação do tempo. Então lá você tem a variação do espaço, a distância, né? Essa forma, segunda linha, certo? Focando. A velocidade é a que você encontra em cima, no cálculo que eu já expliquei. E aí você acha o tempo. Aí, mais uma vez, observação, terceira linha. Por que na terceira linha eu copiei a segunda mais vezes 2? Porque é a questão, né? É a interpretação. O sonar tem que bater na parede e tem que voltar. Ele vai e volta. Então vai acontecer o que com a distância? Vai drobar. Então se a distância dobra, vai ficar 2 vezes ΔS. Então você vai fazer 2 vezes a distância, que está em metros, não precisa converter, vai colocar a velocidade vezes ΔT. Vira uma equaçãozinha simples, isola ΔT e você acha o seu resultado, certo? Nada demais. Então eu vou dar uma pausa para fazer as anotações da próxima questão. Prosseguindo, analisando essa questão, você já pode observar que as anotações são as mesmas. É porque, no caso, vai procurar grandezas diferentes. Na questão 25, você estava procurando o tempo que demorava para a sonda ir e voltar. E nessa aí, você está procurando objetos diferentes. Primeiro, letra A pergunta o menor inseto que o morcego consegue detectar utilizando o seu sonar natural. E como eu tinha comentado quando passei o exercício, semana passada, isso tem a ver com comprimento de onda. E expliquei que porque esse comprimento de onda determina o tamanho do inseto que ele consegue detectar. Porque se o inseto for menor do que a onda, na hora que a onda vai chegar no corpo desse objeto, uma parte dela vai passar, digamos, e outra parte vai ser refletida e vai distorcer a onda e ele não vai conseguir identificar exatamente a posição daquele inseto, já que a onda vai ser deformada de certa forma. Já se o inseto for maior do que a onda bate, completa e volta completa e ele tem a noção espacial da distância que está aquele inseto. Então, o que a letra A quer saber é o menor inseto que ele consegue detectar. Mas o que é que vocês vão procurar? Comprimento de onda. Simplesmente isso. Vocês vão procurar o lambda, certo? Então é só usar a fórmula, certo? A velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Você já tem uma velocidade que tem que estar em metros por segundo e está. Tem uma frequência que está em
kHz. Então já sabe que qualquer coisa começa, qualquer grandeza começa com K, é porque ela está sendo multiplicada por 1000. Então ali, se são, não lembro o valor, se são 12 kHz, então é 12.000 Hz. E aí você faz a conversão porque você precisa usar Hz, certo? Não kHz. Pronto, aí você vai ficar uma equação simples. Você já tem dois valores, você descobriu o terceiro. Uma equaçãozinha de primeiro grau simples, simples. E depois são os mesmos passos da primeira questão, certo? Aí a diferença é que na primeira queria saber o tempo. Agora quer saber a distância. Diz o tempo que demora para o sonar do morcego ir e voltar. E você tem que saber a distância que esse inseto está. Então você antes procurava o tempo, agora procura o ΔS. Mas é a mesma coisa. Você vai procurar o ΔS, aí vai lembrar que o sonar tem que ir e voltar. Então vai ficar duas vezes. E duas vezes ΔS. Aí no caso vai ficar igual a velocidade vezes ΔT. Mas você tem a velocidade que você achou em cima. Não, na verdade a velocidade você já sabia. Vezes o ΔT que é dado na questão também, que é a variação do tempo. O tempo que demorou para esse sonar ir e voltar. E aí você descobre a sua resposta. Certo? Conta simples, equação de primeiro grau. Prosseguindo, o que eu quero de vocês essa semana é que vocês finalizem essas questões 29, 30 e 31, certo? Hoje é sexta-feira, eu não quero essas questões para hoje, obviamente. Eu não sei nem que hora esse vídeo vai estar sendo compartilhado. Mas eu quero ela para quarta-feira, certo? Sem desculpa, quarta-feira tem aula de física. E quarta-feira que vem eu vou elaborar uma lista de exercícios lá no Classroom. Uma lista em que vocês vão responder questões de múltipla escolha. Vai ter um prazo, vai ser só aquele prazo. Vocês vão responder e no final vai aparecer quantas questões vocês acertaram. E vai ser uma parte das ATs, certo? Bons estudos e tentem fazer as questões. Se vocês observarem no segundo ano isso é comum, digamos. Se você olhar a termodinâmica que a gente já estudou, diversas questões você acha que é uma coisa muito complicada, mas se você analisar de fato, não envolvem cálculos tão complexos. São cálculos simples. É que requer um pouco de atenção, muitas grandezas, um conteúdo novo. Então, se esforcem um pouquinho, certo? Façam as questões. Quem não entregou questões antigas, já aproveita até quarta-feira, me envia tudo. E qualquer coisa é só falar, certo? Um abraço, até mais.